E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da liberdade, principalmente sobre os seus limites. De cara pode parecer um pouquinho abstrato esse assunto, mas vem ver o vídeo que essa discussão, amigo, é daquela de fazer explodir o cabeção. E eu vou começar já te trazendo uma questão. Aqui no Brasil, a gente é obrigado a usar capacete quando anda de moto, ou a usar cinto de segurança quando anda de carro. É lei, tá? E se a gente não cumprir, a gente leva multa, pode perder até o direito de dirigir. E se continuar insistindo nisso, você pode até ser preso. Mas você já parou para pensar se essa lei é justa? Comenta aí o que você acha sobre isso. Eu, pessoalmente, fiquei muito curioso agora para saber o que você pensa. Por quê? Ó, se eu ando sem capacete, eu não estou prejudicando ninguém além de mim mesmo. Se eu cair ou bater a minha cabeça, quem vai sofrer? Você eu. E isso, amigo, é bem diferente de dirigir bêbado, por exemplo. Se eu tomar umas pingas, uns corote, pegar o carro para dirigir, eu coloco em risco não apenas a minha vida, mas a vida das outras pessoas também. E aí faz sentido eu não poder dirigir, estou colocando em risco a vida do outro. Mas com capacete, com cinto, não é isso. Não tem a vida do outro em jogo, é só a minha. Claro, você pode estar pensando, puta, mas que discussão besta, cara, o cinto é pro seu bem, vai lá e coloca. Mas, por exemplo, fazer exercício também é pro meu bem. Então isso quer dizer que eu posso vir a ser obrigado a fazer atividade física todo dia? E se eu não fizer lá 10 abdominais, eu vou ser multado, é isso? Ou eu amo torresmo, é de verdade. Hoje no supermercado, inclusive, comprei um pacotão, tá? Mas eu sei que faz mal pra minha saúde. Como o torresmo faz mal, ele pode vir a ser proibido? O que você acha, tá? Em outras palavras, qual a diferença entre me obrigar a usar capacete ou proibir o torresmo ou me obrigar a fazer abdominal toda manhã? Pausa o vídeo aqui e pensa um pouco sobre isso, tá? Se quiser, até registra comentando aqui embaixo do vídeo qual é essa diferença. Claro, caso ela exista para você, porque essa é a essência da nossa discussão. Bom, talvez você pense que se eu andar sem capacete, sofrer um acidente, eu vou gerar gastos para o Estado, para o SUS, tá? Porque eu vou chamar o SAMU, pode ser que eu vá parar numa UTI, vai gerar uma série de gastos. Mas pensa, se eu comer uma bacia de torresmo todo dia, eu provavelmente vou ficar hipertenso, posso ter um AVC, um infarto, e também vou precisar chamar o SAMU, e pode ser que eu também vá para a UTI do mesmo jeito. Enfim, andar sem capacete ou comer bacias de torresmo podem gerar gastos para o SUS, mas um é proibido e o outro é liberado. Você já deve ter ouvido aquela frase, a liberdade de um termina onde começa do outro. Frase bonitinha, né? Ditado. O que eu quero é que você veja como essa frase parece não fazer muito sentido quando a gente pensa no capacete ou na questão do cinto. Ao andar sem eles, eu não estou tirando a liberdade de ninguém. Então não estou, a liberdade de um termina onde começa do outro. Não começou a do outro, tá? Mesmo assim, isso não é uma escolha minha, é uma imposição feita pelo Estado. Bom, para tentar responder isso, eu vou buscar alguns conceitos, mas fica com essa pergunta aí na cabeça, tá? Por que que o capacete é obrigatório e o torresmo não? Que daqui a pouco eu volto nela, tá bom? Faz muito tempo, um inglês chamado Thomas Hobbes, esse senhor aqui, escreveu um livro chamado O Leviatã, uma obra muito importante na história humana. E ele afirmou que o ser humano, em estado de natureza, viveria em constante guerra, tá? O homem é o lobo do homem, tá lá nesse livro aí. E para evitar isso, haveria necessidade de alguém mais forte do que qualquer um de nós para colocar ordem nessa bagaça toda. Esse alguém mais forte seria como o Leviatã, que é o monstro da mitologia, que na verdade seria a junção de várias pessoas na figura do Estado. A gente usa a palavra Estado, talvez você vá pensar em governo. Eu prefiro que você pense em Estado mesmo, tá? A partir daí configurou-se um conceito chamado contrato social. Eu, inclusive, citei o contrato social e o Hobbes no vídeo da semana passada, em que eu comento sobre erros que acontecem bastante em redação. Vou deixar o link aqui no card, tá bom? Caso você não tenha visto ainda. A gente comenta também sobre esse contrato social lá nos temas de coronavírus. É o outro, vai ficar um monte de card aqui, tá? Mas vai clicando que esse é um conceito legal e tá lá nos outros temas. Mas, voltando. Segundo esse conceito, em sociedade, as pessoas abdicam de sua liberdade natural em troca da segurança. Anota aí essa frase que ela é bem importante, tá? Repara que eu falei aqui em liberdade natural, que é aquela que o leão tem na savana, é a liberdade do animal, é a liberdade de fazer o que seu corpo lhe permite. Em sociedade, a gente tem muita liberdade, mas não essa liberdade natural. Gente, e é exatamente esse princípio que se usa para justificar, por exemplo, a punição a alguém que está dirigindo bêbado. O Estado, por meio da polícia, da justiça, das leis, do aparelho repressor do Estado, é assim que a gente
gente fala? Vai limitar a liberdade de uma pessoa. Ela não vai poder escolher dirigir bêbada, ou se fizer essa escolha, ela vai ser punida. Mas essa limitação da liberdade individual, gente, busca garantir que uma criança não seja atropelada por um motorista bêbado, ou seja, busca garantir segurança, que é a palavra que o Hobbes usa a todos. E você vai encontrar esse mesmo princípio por trás de inúmeras leis que limitam as nossas liberdades. A gente não pode matar alguém porque a gente não gosta da pessoa, ou agredir esse alguém, assim como não podemos passar no sinal vermelho, ou vender comida estragada sabendo que está estragada, ou outras ações que coloquem em risco a vida ou a integridade física de outra pessoa. Esse é o princípio que está por trás, por exemplo, da adoção da quarentena, do lockdown, dessa época de epidemia, de pandemia, tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo. A gente, nesse momento que está gravando, está vivendo... não sei se é o ápice, eu sempre acho que é o ápice, tá bom? Mas é um momento forte dessa quarentena aí. Então, por trás dessa adoção da quarentena, do lockdown, é esse o princípio do contrato social. Aliás, como é que tá a sua cidade aí? Já liberou academia, barbearia e tudo mais, ou ainda não, né? E você, o que você pensa em relação à quarentena? Fiquei bem curioso, né? Você acha que tem que acabar logo, tem que fechar mais, ao contrário? Conta pra mim nos comentários pra eu saber de onde vocês estão falando, como tá a situação aí na sua cidade. Eu tô bem curioso, até meio solitário. Conversar com os alunos faz muita falta, tá bom? Volta lá. Uma pessoa infectada com coronavírus andando saltitante aí pelas ruas cheias, ela pode colocar em risco a vida de muitos na sociedade, mesmo que ela própria esteja com o vírus, mas seja, por exemplo, assintomática. Algumas cidades e estados entenderam que na época da pandemia, manter bares ou comércios não essenciais abertos seria também colocar em risco a vida de muitas outras pessoas. Novamente aqui, por trás dessas decisões, está o conceito lá do contrato social. Mas vamos voltar aquelas perguntas no começo do vídeo. E o capacete, cinto de segurança, tá lembrado? Repara como aqui não se coloca em risco a vida dos outros, mas a própria. E isso pode parecer até meio contraditório, tá? Porque a gente levar esse raciocínio adiante, o torresmo, que eu falei meio brincando, mas sério, o álcool, a vida sedentária, poderiam também ser punidos. Até mesmo suicídio se tornaria crime. Se você não sabe, suicídio não é crime no Brasil, é um direito seu, tá bom? Incentivar o suicídio é que é um problema. Tem até no livro 1984 uma passagem de que lá, né, nesse livro, as pessoas eram obrigadas a fazer exercício toda manhã, porque o grande irmão, que era a representação do Estado, obrigava as pessoas a fazerem esse exercício para ficarem saudáveis. O Estado me obrigar a fazer exercício seria algo para o meu bem. Tá entendendo? Né? O que a gente está pensando com esse raciocínio é que o capacete parece super legal, mas será que não é um abuso, né, do Estado sobre mim, tirando a liberdade de maneira excessiva? Mas não acabou, porque continua. Com o mesmo raciocínio, você poderia me perguntar, por exemplo, sobre a maconha ou sobre qualquer outra droga. Ela não é parecida com álcool, tá? Então por que ela é proibida? Ou então a prostituição, por que ela não é legalizada? Minha vontade é deixar você pensando e responder isso só no próximo vídeo. Ia ser bem legal, tá? Deu vontade mesmo, mas não vou fazer isso. A resposta que eu tenho para essa questão é que os limites de intervenção do Estado na vida pessoal, nas nossas liberdades, não é algo racional, pensado e decidido a partir de reflexões lógicas. Esses limites, gente, são definidos culturalmente e, obviamente, são historicamente construídos pelas forças e interesses que agem dentro de uma sociedade. Para você entender isso melhor, pensa que esses limites são culturais históricos. Vamos escrever isso, inclusive, na lousa. E eu vou começar explicando historicamente. Por exemplo, ó, compara, tenta pensar no Brasil de 1800, tá? E no Brasil de hoje. Em 1800, uma mulher não poderia usar calça ou escolher livremente o marido. Elas não tinham essa liberdade. O Estado proibia que as mulheres usassem calça ou que escolhessem o marido que quiserem. Beleza? Hoje, espero que você saiba que isso é liberado, tá bom? Mas pensa que isso é também cultural. Cada sociedade, cada cultura constrói esses limites. Pensa, por exemplo, em 2020 no Brasil e no Irã, tá bom? Aqui no Brasil, a homossexualidade é um direito. Lá no Irã, é um crime passível de pena de morte por apedrejamento. No Irã, se dois rapazes foram pegos se beijando, eles podem ser levados à praça e mortos por apedrejamento. Entende isso? No Brasil é um direito. Pensa também
também, se quiser para outro lugar, no Brasil e na Holanda, também em 2020. Aqui no Brasil, a maconha é proibida. Eu sei que tem um povo aí que usa, mas é proibida. E a prostituição, embora seja muito comum, ela não é crime, tá bom? Mas ela não é legalizada, ela não tem carteira de trabalho assinada e tudo mais. Lá na Holanda, a maconha é aceita, ó, há muitos anos. E a prostituição é regulamentada, carteira de trabalho mesmo. Entendeu? Então, volta ao capacete e ao cinto de segurança. O que aconteceu é que no Brasil, alguém, em determinado momento histórico, achou que transformar a obrigatoriedade em lei seria bom, tá? Porque ia diminuir a pressão no SUS. E aí, não teve fortes movimentos contrários e a lei passou. Ninguém foi pra rua, eu quero ter o direito de esborrachar minha cara no chão, tá bom? E aí, essa lei acabou passando. Quase ninguém ficou pensando se isso era uma intervenção excessiva do Estado sobre as liberdades individuais. Isso é óbvio, é diferente do processo para se conseguir a aprovação da união civil de duas pessoas do mesmo sexo, ou para fazer com que pessoas homossexuais não fossem tratados como doentes ou criminosas. Nesse caso aqui, foi necessária muita luta, gente, muita mobilização para começar a romper uma cultura que tenta tolher a liberdade das pessoas serem quem elas são. Entendido? Bom, depois da explicação toda, espero já ganhar uma curtidinha, uma inscrição aqui no canal, isso aí ajuda muito a gente, tá bom? Mas o que você quer saber mesmo, eu sei, é como colocar o conceito desse em uma redação. Então, claro, primeiro você entende o conceito, agora vamos para a segunda parte, como a gente coloca isso na redação. A gente tem feito isso sempre, então vamos lá. Tem primeira parte, várias formas de fazer e eu vou começar com esse exemplo aqui. Lê comigo, é uma introdução de redação. Vai lá, ó. Na concepção de Thomas Hobbes, o contrato social consiste no pacto voluntário estabelecido entre os membros de uma sociedade em prol de um governo comum. Por meio dele, os indivíduos abdicam de sua liberdade natural em troca da segurança ser garantida pelo Estado, ou seja, transfere-se o poder a uma instituição soberana para se obter as vantagens por ela oferecidas. À luz de uma releitura contemporânea da teoria hobbesiana, é bonito você usar isso aqui, ó, hobbesiana citando Hobbes, tá? É possível somar a questão da segurança à discussão sobre limites das liberdades individuais, entre eles a da possibilidade do uso recreativo da maconha. Gente, obviamente aqui você coloca o tema que você estiver discutindo e que tem a ver com a liberdade. E aí continua, a partir desse panorama, busca-se compreender o embate entre a opção do indivíduo ao impingir-se o mal e a coerção do Estado ao tolher escolhas pessoais. Legal? Aqui a gente usou algumas palavras não muito comuns, impingir e tal, mas espero que tenha ficado claro o caminho, que é você começar com um conceito e depois fazer a ligação com o tema, que no caso eu peguei o uso recreativo da maconha, mas obviamente dá pra você usar outro, beleza? Sempre eu digo, dá pra mudar isso, fazer uma adaptação, deixar do seu jeito, tá? Mas eu acredito mesmo que uma redação, por exemplo, sobre legalização da maconha, você começar trazendo essa questão do caminho das liberdades individuais, dos limites da liberdades individuais em conflito com o Estado, gente, pode ser um caminho muito legal, um caminho interessantíssimo, tá bom? Bom, óbvio, a gente fala isso. Dá para você usar isso também no desenvolvimento, na argumentação propriamente dita, tá? Eu peguei outro parágrafo de um tema bem diferente, tá? Esse tema que a gente vai discutir tem a ver com o papel do Estado, a questão do descrédito do sistema político. Lê, que é bem interessante, ó. Vamos lá? O descrédito com o sistema político advém de uma percepção de que o Estado não atende às demandas sociais. Segundo Thomas Hobbes, em sociedades, os indivíduos estabelecem entre si um pacto, um contrato social, em que aceitam o poder limitado de um Estado, já que creem ter com a mediação dele uma convivência mais harmônica. No entanto, no Brasil, percebe-se um quadro de anomia, com casos constantes de violência e injustiças. Diante disso, muitos acreditam que o Estado e o sistema político que o administra não cumprem com a sua parte do pacto e passam a vê-los apenas como limitadores das liberdades e, assim, uma espécie de inimigo a se combater. A gente fez esse parágrafo aqui pensando em um tema, como eu disse, falando sobre o descrédito do Estado ou do sistema político vigente. Claro, novamente, dá para você mudar isso aqui e colocar de uma forma diferente, fazendo as suas adaptações. Esse aqui é um modelo, é um começo para te inspirar e, claro, dá para usar alguma coisa parecida com essa, tá bom? E eu volto a dizer sempre, a gente acha importante que você tenha esses modelos, alguns caminhos já percorridos, tá? Isso facilita o seu trabalho, facilita muito. Mas eu volto a ressaltar, é importante que você pense nesses conceitos, entenda mesmo, introjete, tá? Põe lá dentro da sua cabeça e faça a sua introdução, o seu parágrafo com as suas palavras, com o seu raciocínio, tá bom? Pegar e copiar
copiar essa nossa aqui, gente, às vezes dá certo, mas pode dar errado em muitas outras. Então o ideal é você ter autonomia, tá? Você saber fazer e não apenas saber copiar, né? Que não é bem isso que a gente quer, não. Então tenta fazer isso do seu jeito, colocar em uma redação e, se quiser, como sempre, envia pra gente, dá uma olhada e corrigir o que for preciso, supondo que seja algo necessário fazer algum ajuste, tá? Para quem ainda não sabe, a gente tem uma plataforma de correção de redações, a melhor do Brasil, a melhor da internet, melhor do universo, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição para você entrar lá e conferir. E para acabar, vale a pena pensar também em como o Estado interfere na economia, nas relações trabalhistas, que também tem a ver com as liberdades, mas é um pouco diferente. Gente, essa questão do Estado interferir na economia tem muito a ver com direita, esquerda, é um assunto muito legal. Mas esse eu vou deixar para outro vídeo, tá? E assim que esse vídeo aí bater, quem sabe, quantos números aí? Vamos lá, 200 curtidas, tá bom? Aí a gente vê se tá no caminho certo e produz rapidinho esse outro falando de direita e esquerda, da intervenção do Estado na economia, tá bom? Se você gostou, como sempre, quer um outro vídeo desse, dá uma curtida, se inscreve no canal, pro YouTube entender que aqui tem qualidade, tá bom? E que vale a pena. Gente, espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo, toda terça.